Olá, eu sou a jornalista Cláudia Santos e você está assistindo ou ouvindo o Pernambucast, o podcast da revista Algo Mais. Nessa temporada, a gente está trazendo entrevistados sobre o tema carreiras e gestão. Olá, eu sou Rafael Dantas, repórter da revista Algo Mais, e em cada episódio estamos ouvindo especialistas da TGI Consultoria para abordar sobre temas estratégicos e atuais para a gestão das empresas e para as carreiras profissionais. Hoje vamos conversar com Carmen Cardoso sobre desenvolvimento gerencial, que pode estar no beabá da gestão das empresas, mas ainda é um ponto de grande preocupação. Seja muito bem-vinda, Carmen. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria dizer, antes de tudo, que é um prazer enorme falar desse tema. Desde que eu comecei, antes de ser consultora, eu era psicanalista clínica. E muitos dos meus clientes eram gestores de empresa. E eu já percebia a importância de que o desenvolvimento pessoal deles pudesse se transformar também em desenvolvimento profissional. Não era claro que quem vai para a psicanálise nunca vai por um objetivo profissional, mas ia se implicando e percebendo que as questões pessoais elas impactam o desempenho profissional. E tá aí que eu fui sempre me envolvendo. Depois que eu comecei consultoria, num determinado momento, criou-se um conflito muito grande entre a vida de consultor, que exigia viajar, e a vida de psicanalista, que exigia uma rotina mais centrada, mais sistemática, eu não podia perder horário de cliente e tal. E aí eu interrompi a atividade, quer dizer, fui terminando os clientes, não aceitando mais nenhum, e me dediquei à consultoria. E na consultoria, meu foco é mais o gestor. Eu já dei muitos cursos de capacitação, já fiz coaching, mentoria, diversas atividades que implicam o desenvolvimento do gestor. E os resultados têm sido bem interessantes. Por isso é um prazer muito grande estar falando sobre isso. E eu espero que vocês que estão assistindo gostem também do tema. A gente é um prazer receber você, Carmen. Aí a gente já começou esse bate-papo já falando um pouco sobre a sua experiência, mas antes, Cláudia vai ler o currículo de Carmen, porque eu apresentar a nossa entrevistada. É um prazer recebê-la, Carmen. Obrigada. Bom, como ela falou, né, Carmen é psicanalista, sócia fundadora e consultora da TGI, especializada em desenvolvimento gerencial e de equipes, atendimento interno e gestão de pessoas. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta que eu acho que todo mundo acredita que é verdade, que é o seguinte: para ser um líder, a pessoa já nasce com esse talento ou é possível aprender a ser um gestor? Eu diria que a questão de as pessoas... Esse é um conceito muito comum. Quando as pessoas chegam para um curso, elas sempre acham que não tem muito o que aprender, porque quem é líder nasce líder. Mas isso não passa de um mito. Um mito em que, em alguns momentos, alguns líderes se destacam mais, e é natural que se destaquem, e tem líderes, se você observar um jardim da infância, tem crianças que lideram com muita facilidade. Puxam as brincadeiras, tiram gente das brincadeiras e tal. Mas isso não é um fato consumado para tudo. Algumas pessoas têm, de fato, algumas características que remetem à liderança. Principalmente uma que essa não é muito comum, que é o carisma. Mas você não tem que ser um líder carismático. Você pode ser um bom líder aprendendo a ser líder. Se não fosse assim, a gente não faria curso de desenvolvimento, porque a pessoa só ia aprender técnicas administrativas. Não é a questão. Você aprende algumas habilidades mais sofisticadas que são próprias de um líder. E a gente vê nos depoimentos de quem passa pelos cursos, primeiro depoimento, eu melhorei muito como gestor, eu tenho uma melhor condução da minha equipe, as coisas... Então, quando as pessoas aplicam o que aprenderam, elas começam a perceber que se desenvolvem como líderes. E essa, eu acho que é uma das missões da TGI.
é servir à competitividade das empresas, melhorando seus gestores como líderes. Quais são as características, Carmen, desse gerente? Quem é que tem um perfil para assumir essa função? Olha, o perfil, eu não gosto muito de usar o conceito de perfil, porque eu acho que ele enquadra as pessoas, mas tem algumas características que são comuns e algumas características que dificultam. Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que diz: eu sou muito tímido, eu não gosto de falar. Como é que vai ser líder? Sem falar com a sua equipe, sem contar uma história que é inspiradora, sem falar, trazer os fatos da realidade para a empresa e conectar com a vida das pessoas, que são atividades próprias do líder. Mas tem gente que é tão tímido que se engarra e não fala. Mas isso se desenvolve. Eu sou um exemplo de timidez resolvida. Nossa, ninguém diz. Pois é, quando eu terminei o curso pedagógico, eu recebi um convite. Como eu era uma aluna destacada, aí achavam que eu ia ser uma boa professora. Me convidaram para ensinar no curso de formação de professores. A minha primeira aula, naquela época se usava poliéster. Era uma blusinha de poliéster com uma sainha vazia. Quando eu saí da aula, minha blusa estava completamente colada nas costas. De desespero. As pessoas até gostaram da aula. Depois elas foram gostando mais, porque a primeira aula eu estava nervosa demais. Então, eu não... Por exemplo, se eu fiz terapia de grupo, eu não falava na terapia de grupo. Como é que pode fazer uma terapia de grupo sem falar? Mas eu achava que tudo que eu ia falar, alguém já tinha falado, ou ia falar, não era minha vez. E depois eu fui vendo como um projeto de carreira mesmo, que eu tinha que me largar e deixar isso para trás. Hoje em dia parece uma fantasia dramática que eu nunca vivi, mas era de uma timidez doentia. É difícil de acreditar, viu, Carmen? Pois é, mas qual era a origem disso? Meu pai era uma pessoa muito exigente. E o padrão de exigência dele é que minha nota mínima era 9. Eu tinha que tirar 10. Porque ele dizia assim: 8, filha, é nota de medíocre. Nossa. Então eu ficava super tensa para o meu desempenho. E isso era a origem da minha timidez. Tudo que eu ia fazer não estava bom o suficiente para atender a expectativa do meu pai. Depois, a análise me ajudou a me liberar disso e eu investi Então, a timidez é uma coisa que dificulta, mas é superável. Quais são as habilidades que você pode esperar de um líder? Primeiro, essa capacidade de falar e convencer as pessoas. Às vezes você é líder de uma situação onde você sabe que sua equipe não vai gostar. Eu posso citar um caso, de uma empresa que eu atendia e eles fizeram uma mudança de sistema. Eles eram da área comercial, venda. E no dia que ia trocar o sistema, eles paravam de vender, paravam tudo, trocavam o sistema, no dia seguinte funcionava. E 2 times, 2 vendedores, teriam que vir no sábado e no domingo trabalhar. E tinha 2 gestores. Um time veio todo. O outro time faltou uma opção de gente. E aí a gente eu era consultora deles, fui investigar o que é que tinha acontecido para uma turma faltar tanta gente. Que dava problemas, porque eles tinham que aprender a botar senha, tirar toda aquela coisa de implantação de um novo sistema. E aí, eu perguntei para o gerente: como foi que você falou com a sua turma? Eu disse assim: pessoal, a diretoria inventou um fim de semana péssimo para a gente, vamos todos trabalhar. Mas o nosso compromisso é trabalhar direito, vir todo mundo e se comprometer com a mudança do sistema. Então, estou dizendo, amanhã e domingo vocês vêm trabalhar. O outro gerente disse assim: cara, eu fiz uma coisa um pouco diferente. Eu conversei com eles, perguntei: minha gente, para a mudança do sistema, nós precisaremos estar aqui sábado e domingo. Vocês acham por que a diretoria nos convocou?
Aí um disse assim, é porque eles confiam na gente. Aí o outro disse, é porque a gente domina os processos de venda e vai ser bom. Aí saíram dando respostas. Bom, bem, este grupo veio tudo. E o outro grupo faltou muita gente. O primeiro gestor colocou o desafio de trabalhar no fim de semana com uma obrigação para a diretoria e uma obrigação ruim. Então, ele não estimulou, não motivou, não colocou as pessoas no lugar de responder. O outro perguntou às pessoas por que eles estavam sendo convocados. Aí já veio, confia na gente, sabe que a gente domina os processos e tal. Então, o segundo gerente foi o líder. Ele estimulou as pessoas. Ao mesmo tempo, como um pressuposto, ele sabia que era ruim trabalhar no fim de semana, então ele foi cuidadoso no sentido de respeitar as pessoas, né? E aí conseguiu uma mobilização que o outro não conseguiu. Agora, esse outro gerente, aí a gente foi trabalhando com ele. Inclusive, eu perguntei, mostrei as duas situações. Quem você acha que mobilizou mais sua equipe? Ele disse, fulano, não tenho nenhuma dúvida. Mas porque eu não sei fazer isso não, Carmen. Eu não sei. Eu só fiquei incomodada da gente trabalhar o fim de semana e passei para ele meu incômodo. Então, a função do líder não é passar as dificuldades. É falar das dificuldades, mas mostrar o ganho que pode ter para as pessoas, para a empresa, para cada um. Então, essa capacidade de mobilizar é uma soft skill, como chamam hoje, né? Em inglês, mas é uma habilidade necessária para ser um bom... Aí o que é preciso? Ele precisa conhecer a equipe dele. Por exemplo, sabe quem tem filho pequeno, que a mulher reclama muito porque ele trabalha muito, ele sabe todos os detalhes e lida com isso no dia a dia. Se ele não lida, aquilo se transforma num problema constante. O empregado reclama, minha mulher está danada da vida, já vai ser outro sábado, a gente ia para não sei para onde. Então, essa habilidade de conhecer as pessoas, de saber falar, de estimular e, ao mesmo tempo, respeitar as condições de cada um. Se, eventualmente, ele tivesse na equipe alguém que tivesse uma dificuldade específica, tivesse uma pessoa da família muito doente que tinha que fazer qualquer coisa, aí ele iria respeitar. Iria dizer para a equipe por que estava dispensando aquela pessoa. Quer dizer, o líder, ele é uma pessoa que tem 2 focos. Ou 3. Acho que mais vou dizer 3. O que a empresa precisa não é o que a empresa quer. Às vezes a empresa diz uma coisa e ele tem que transformar isso porque a empresa precisa disso, para as pessoas sentirem que são importantes. Um foco na empresa, um foco na realidade e um foco na equipe, sem ordem de prioridade. Um triângulo. É um triângulo equilátero, né? Porque as 3 faces são igualmente importantes e ele tem que cuidar delas. Depois tem uma outra característica do líder, que é ele saber contar uma história. Por exemplo, às vezes a equipe está muito emperrada numa coisa e ele se lembra de uma situação que ele já viveu e tal. Quando ele mostra uma história, em geral, algumas pessoas vão se identificando com aquela história. E a identificação é um processo que facilita a pessoa entrar na motivação. Quer dizer, eu entendo isso, também eu gostaria de ser assim, eu vou tentar fazer desse jeito. Né? A capacidade de mobilizar histórias. Tem um autor inglês não, americano, Titten, é o nome dele. Os livros dele não são fáceis de achar, o que eu achei foi em inglês. Mas ele diz isso, ser um contador de história é uma habilidade gerencial importante para um líder. Porque tem gestores que não querem ser líderes. Eles acham que é muita responsabilidade, que é melhor entregar a cada um o seu próprio desenvolvimento, mas isso é um equívoco enorme. Quando uma pessoa, que é uma coisa, não sei se fora daqui é assim, mas nas nossas empresas acontece. Quando uma pessoa se desenvolve tecnicamente,
os empregadores gostam de transformar essa pessoa em gestor, sem se preocupar de desenvolvê-lo. Então, ele vai ser o que a gente chama um chefe. Ele tem uma função gerencial, mas ele acha que a responsabilidade dele é com a empresa. Passar as tarefas, supervisionar as tarefas, exigir os resultados e tal. E ele não pensa que ele tem que desenvolver a equipe dele. Tem uma expressão que diz, as pessoas às vezes não acreditam, que um gerente bom não pode ter uma equipe ruim. Porque a primeira missão dele é cuidar da equipe para ela ser uma equipe boa. Ele diz, minha equipe é muito ruim, eu não posso... É equívoco total. Agora, não significa que ele já pega uma equipe boa. Às vezes a equipe passou por uma experiência traumática, de um gerente muito rígido, ou excessivamente autoritário, ou desligado, que não presta atenção na equipe, não importa. Por exemplo, você tem uma pessoa que um dia, ela é uma pessoa animada, conversa e tal, um dia ela está completamente murcha, calada no canto dela, trabalhando. Você vai deixar? Ou vai perguntar? Numa situação que possa ser uma conversa privada. Fulano, o que é que está acontecendo? Você não é assim habitualmente. Aí a pessoa entende que ele está disponível para ouvir, que é outra habilidade importante do gestor. Muito interessante. Achei muito interessante essa questão da importância de um gestor saber conversar, saber contar histórias, né? Eu acho que é uma coisa bem esclarecedora, né? Olha aí, você que é tímido e que não gosta de conversar, mas imagine, Carmen, que essa sumidade em gestão também era tímida, você também vai conseguir, certo? Eu vi um exemplo do passado, né? Pois é, que ninguém diz. Agora, Carmen, qual é a importância das empresas investirem em programa de desenvolvimento gerencial para suas equipes? Bom, eu acho que no contexto das políticas de RH, capacitação é uma atividade fundamental. Muitas vezes os empresários raciocinam pelo custo. Esse curso é caro, não vou botar muita gente, eu não vou mandar ninguém para um curso que vai durar 1 ano, é muito tempo, desloca a atividade, não sei o quê. Mas não é. Todo ganho de conhecimento, se for bem conduzido, vai se transformar num ganho de gestão. Essa é uma preocupação nossa. Nossos cursos são aplicáveis, a gente diz no dia seguinte. Como é de noite, é o dia seguinte. Se fosse de manhã, era ainda no mesmo dia. E eles observam que sim. A cada módulo que a gente tem, a gente pede que eles tirem alguma lição para o dia a dia deles, porque não vai ser a mesma lição para todos. Então, esse desenvolvimento pelo conhecimento associado à prática, por exemplo, você não pode fazer uma pós-graduação e ver uma teoria lá que não tem nada a ver com a empresa. Não vai ajudar a empresa, vai ser um investimento na competência individual. Quando você faz um curso que ele é aplicável e ele tem tarefas aplicáveis, ele, como no nosso DG, tem uma atividade de mentoria, onde as pessoas vêm individualmente falar das dificuldades, tem exercícios de aplicação. Então, desenvolver gerentes é uma tarefa que eu diria essencial para uma empresa, mas desenvolver equipes também, não é só que a gente está falando aqui de desenvolvimento gerencial. E é interminável. Já fez um curso. Não significa nada, porque a realidade muda muito, surgem novas técnicas, surgem outras experiências, porque às vezes, quando a pessoa está tentando aplicar, ela topa no que a gente chama na clínica de ponto cego. Toca numa dificuldade que ela não percebe de por que aquela dificuldade e ela não consegue superar, fica repetindo. Então, às vezes, um curso ele avança em umas coisas e não avança em outras. No outro curso, ele já avança em outras coisas, de modo que eu acho que deve ser uma atividade regular, embora não sistemática. Pode fazer um curso de 6 meses, passa um tempo, faz outro, e depois os cursos têm uma vantagem interessante, que é a troca de experiências. Você
conhece gestores do seu mesmo nível, de outras empresas, de um nível superior ao seu, mas que vai falar de uma dificuldade que você tem com a pessoa que está acima de você na hierarquia. Então, as capacitações são uma fonte interminável de desenvolvimento. E eu acho que as empresas não devem fazer a relação custo-benefício, né? Diretamente pelo valor do curso. Pode fazer. E depois, todo mundo que dá cursos hoje em dia sabe que as empresas podem ter uma condição financeira folgada, mas nem todas têm. E você faz descontos, você aumenta o número de parcelas e tal. Tem como ajudar as empresas a investirem nessa coisa importante. Mas o que você vê que uma empresa que desenvolve seus gestores, ela tem melhores resultados. No nosso caso, não tem nenhuma situação onde a empresa investiu e não melhorou. Não tem nenhum caso. A não ser quando você tinha no grupo algumas pessoas que não têm aquelas habilidades. Por exemplo, alguém que é irmã do diretor e tem que ser gerente e não quer ser gerente, não gosta de ser gerente. Se daria muito melhor trabalhando em marketing, mas o irmão disse, não, você vai ser gerente dessa área, porque eu quero uma pessoa de confiança, eu quero alguém. Então, se a pessoa está associada às habilidades, ela vai se desenvolver. Não tem risco de não se desenvolver. Agora, quando a pessoa não quer, é missão impossível, né, Carlos? Aí é difícil, quer, né? Não tem. A gente não faz milagre, faz desenvolvimento. Desenvolvimento é um processo que começa na pessoa. Ele tem estímulo de quem está dando o curso, ou quem está acompanhando os exercícios, mas se ele não quer... Tem uns que dizem assim, tem gente para mim, não gosto disso. Uma vez uma pessoa me disse, eu não gosto de gente. Poxa, mais difícil também, né, Carmen? E eu Esse perguntei, foi terrível. e você foi ser gerente por quê? Ele disse, porque ganha mais. Poxa. Aí, eu, num determinado momento, e nessa época eu não dava consultoria, mas a empresa dele, num outro momento, eu já dava. Aí eu conversei com a equipe dele. A equipe reconhece ele. Ele sabe ouvir. Ele sabe conversar com as pessoas. Ele sabe respeitar um desafio que dá para um e não dá para o outro. Aí eu dei esse retorno para ele. Eu disse, olha, você se vê de um jeito que sua equipe não vê. Sua equipe acha você Que interessante. um bom líder. Aí ele disse, e por que você tem esse conceito de você? Ele ficou calado um tempo e depois disse assim, minha mãe me disse a vida toda que eu devia ser engenheiro e trabalhar com máquina e não trabalhar com gente. Eu disse, você incorporou isso como uma realidade para você, mas por alguma razão você foi praticando as habilidades gerenciais. Aí ele riu, não disse mais nada, mas veja, que danada de mãe, né? Isso é um psicanalista, né? Para Falar, você faz um tipo de consultoria muito interessante, porque você tem esse background como psicanalista, né? Isso você não acha que é um diferencial, assim? É, mas é um diferencial já dividido com a consultoria. A metodologia da TGI foi criada por mim e por Francisco. E na minha base tem a questão psicanalítica, tanto que o nosso primeiro processo é escutar o cliente. Por que a gente escuta o cliente? Por que a gente nunca chega com um projeto pronto para o cliente? Porque a gente faz o projeto a partir da necessidade, do desafio, dos medos que o cliente tem. E aí entra essa abordagem. Se você ler o nosso livro de parceria com o cliente, você vai ver que tem muita coisa de psicanálise. Eu já fiz um curso, aliás, estou pensando em fazer de novo. Carol está me provocando. Psicanálise e gestão, onde a gente mostra a junção dos conceitos. Que interessante. Porque, eu já fiz uma vez, e aí estou pensando em fazer outro.
Ah, eu acho que vale a pena, viu? Acho que vale a pena. Carol, que Carmen citou agora, é Carolina Holanda, que foi entrevistada da gente no episódio passado do PernambuCast. Que falou de um assunto bem legal também, que é a importância do networking, né? Exatamente. Assistam também. Carmen, você já começou a falar sobre isso, né? Mas eu queria que você se debruçasse um pouco mais sobre quais as estratégias, né, para o desenvolvimento contínuo, né, do gerente, nas empresas. O que é mais eficiente para conseguir fazer isso? Bom, aí a gente vai para o empresário, né? Que às vezes está no curso, mas às vezes ele só manda os gerentes dele. O empresário é o líder do desenvolvimento da equipe dele. Tem empresários que conseguem desenvolver pessoas comprometidas com a equipe, que ficam durante muito tempo. Inclusive, desafio esse conceito atual, que eu acho que as novas gerações vão mudar. Só estou esperando a hora de que o bom da carreira é você saltar de empresas para outra para ter muitas experiências. Não é. Qualquer empresa pode proporcionar à pessoa uma experiência diferente, né? Por exemplo, Alessandro, que é o nosso gerente de TI, ele hoje está trabalhando com filmagem, está trabalhando com o produto digital, e isso não era a missão dele anterior. Quando você está aqui, não sei quanto tempo, cada um, né? Pronto, desde 2009 ele não trabalhava com isso. É o nosso super técnico aqui, que está por trás das câmeras, gente. E, ao mesmo tempo, ele foi aprendendo outras coisas que tinham a ver com as habilidades dele, mas tinha habilidades novas. Então, eu acho que a função do líder empresarial é mobilizar a sua equipe para ser comprometida com a empresa e com os resultados dela, mas comprometida com o próprio desenvolvimento. Às vezes, é o próprio líder que vê um curso e diz, vou chamar fulano para fazer esse curso, vai ser bom para ele. Então, ele também participa desse processo. Agora, eu acho que tem uma prática que algumas empresas ainda não usam, mas muitas têm usado, porque a gente tem evidenciado, é fazer reuniões e conversar com as pessoas sobre os desafios dela, como é que está a área, está com dificuldade, tem alguém com problema. Isso ele vai fazendo. Isso, quando a pessoa percebe, por exemplo, ela não tem facilidade com uma determinada coisa. Tem um empregado que é emperrado e ele já tentou, não consegue. Quando o empresário pergunta, ele vai dizer, tem um nosso ego, que ele é bom, é confiável, é sério, mas é uma pessoa emperrada, não se relaciona com ninguém. Então, ele pode fazer uma parceria com o gerente dele para desenvolver aquela pessoa, ou pensar que curso ele pode fazer, onde é que pode alocá-lo para se desenvolver melhor. Então, tem essa. O empresário também é um líder e precisa ser. Se ele não é e não gosta de ser, ele tem que pensar devagar sua atividade e tentar, com a ajuda de outro, se desenvolver nesse campo. E a gente tem empresários muito bem-sucedidos como líderes. Certo. Agora, Carmen, você falou desse processo, né, de desenvolvimento gerencial, que é um processo contínuo. Contínuo. Né? E que tem que estar também adequado às novas realidades e tudo por mais, isso né? determinado. Certo. Agora, como é que as tecnologias e as mudanças no ambiente de trabalho influenciam nesse desenvolvimento gerencial? Bom, pela própria pressão, né? Antigamente não tinha ERP. As empresas trabalhavam com planilhas, Excel. Né? Quando começou a aparecer, eles tiveram que dominar conceitos de integração, vários conceitos que estão associados ao uso do ERP, e foram provocados pela tecnologia para desenvolver novas habilidades. Então, isso é um fator. Né? As novas tecnologias provocam e induzem o desejo de desenvolvimento. A não ser que a pessoa tenha um projeto enlouquecido de ficar congelado no tempo. Né? Mas é difícil um gerente querer ser congelado. Ele gosta de se movimentar. Tem jeito para todo tipo, né? Mas é mais raro, né, Carmen? Você tem uma pessoa congelada no tempo, por exemplo, tem empresas que são muito antigas, né? 80 anos.
já aqui. E tem uma pessoa que quase começou com o primeiro dono, que já morreu e está com o segundo dono. Essa pessoa, ela pode ficar no passado. E aí é interessante porque o sentimento de lealdade dos empresários sempre faz arranjar um lugarzinho para aquela criatura congelada sobreviver, não é? Mas eu acho que é muito sofrimento para a própria pessoa ver todo mundo se desenvolvendo, né? Por isso que eu não tenho... Quando a gente faz seleção, a única variável que para mim conta é: você quer fazer o curso? Porque mesmo quando ele não gosta de ser gerente, eu acho que isso é um sintoma do não desenvolvimento. Porque se ele aprender as alegrias de ser líder, ele vai gostar. Tem um caminho de Eu retorno. tenho uma espécie de... Eu brinco, porque aí é conhecimento delirante. Que é assim, Como é? eu acredito antes de ver. Uhum. Porque eu sei da prática clínica e da prática de desenvolvimento, que as pessoas conseguem sair dos seus pontos de emperramento, entendeu? Não conheço ninguém assim que ficou, porque eu disse: olha, eu não gostei nada, eu não quero me desenvolver, eu quero ficar aqui onde eu estou, não quero nenhuma habilidade. A pessoa dizer de si mesma que não quer desenvolver nenhuma habilidade é uma coisa muito difícil e rara. Assim, eu não me lembro que eu tenha convivido com alguém tão congelante, digamos assim. Engraçado, né? Carmen, tem uma pesquisa do Instituto Gallup que indicou que os gerentes são responsáveis por 70% da variação dos níveis de engajamento dos funcionários, né? Quais as implicâncias da disposição de bons gerentes no engajamento e na motivação das equipes profissionais? Bom, eu acho que é uma missão de partida. Você não pode ser um bom gerente com uma equipe que não tem nada a ver com a empresa, que pouco se preocupa com o resultado. A gente está com dificuldade, isso é problema da empresa. Eu estou aqui fazendo meu trabalho, vou receber meu salário, não quero saber. Não é. Isso é uma equipe não trabalhada. Quando ele motiva, quando ele mostra a história. Por exemplo, uma coisa que se usa pouco, mas a gente tem estimulado, algumas empresas têm feito livro, a história da empresa. É sempre uma história interessante. Se a gente for ver a nossa clientela, todas têm história interessante. É verdade. Sabe Não é? por quê? A gente tem uma seção na Algo Mais, que é a história de sucesso, né? Que são histórias de empresas familiares, né? E toda vez que sai, assim, bomba nas redes sociais, né, Rafa? Exatamente. Né? Às vezes, assim, são histórias até de empresas pequenas, sabe? Mas são histórias tão interessantes que chamam a atenção da audiência. Às vezes de setores que nem parecem interessantes, É, né? Mas pois Quando é. você a vê história é história. contada, né? As pessoas se engajam. É Por isso verdade. é importante, porque a história é como a história de cada um, né? Se você pode entender sua vida, você pensar, mas como foi que seu pai e sua mãe se conheceram, como foi que você nasceu, como foi que você se criou, quando foi que você teve o primeiro sonho profissional, o que você fez com ele, hoje você está na mesma rota, mudou por quê? Tudo isso é vida. É vida borbulhando de interesse, de coisas interessantes, né? Então, eu acho que os gerentes devem falar para as suas equipes da história da empresa. Deve mostrar as qualidades do líder empresarial. A gente tem aqui Agora, as pessoas têm pouca consciência disso e exploram um pouco. Então, eu acho que é o trabalho mesmo do líder fazer a pessoa conhecer a empresa, gostar. Agora, se não gostou da história, é melhor já procurar outro lugar, porque não tem como você se vincular, querer topar desafio, enfrentar uma coisa diferente, se você não gosta da empresa. Não se identifica. Né? Exatamente. O processo identificatório que a gente usa muito no dia a dia é um dos mais importantes processos da psicanálise. Porque, por exemplo, muitos exemplos da vida, o transgênero. O transgênero nasceu com um gênero com o qual ele nunca se identificou. Uhum. Ou ele muda para ter uma vida mais realizada, ou vai ser sempre frustrado, né?
Alguém que queria ser um profissional de tal, mas aí casou e o marido não quer que trabalhe, fica em casa tomando conta. Depois de um tempo, tomar conta dos filhos fica um desespero, porque a pessoa quer. E o processo identificatório é o que vai criando quem você é, do que você gosta e o que você pretende ser. Essas 3 coisas são vitais para a pessoa se desenvolver. Se você vive com isso, certo? Tem uma palavrinha que é difícil de aplicar nos processos profissionais, que é a tal da felicidade. Porque felicidade parece uma coisa bem abstrata, né? Que você tem quando você já conseguiu tudo, ou quando você quer uma coisa. Não é. Felicidade é a construção desse processo identificatório com fontes de gratificação. Você vai gostando. Tem gente que fez um curso e se dedicou a outra atividade e vive muito bem com aquilo, né? E a felicidade não é você estar bem o tempo todo. É você gostar de você mesmo e do que você faz e das pessoas com quem você se relaciona. Então, não é tão difícil ser feliz quando a gente compreende o processo, né? Agora, às vezes, a gente exige do outro muito mais que o outro pode dar. Então, você tem o seu processo identificatório e você quer influenciar a identificação do outro. Você quer que o outro seja aquilo que você gostaria que seja. Aí não tem. Não dá certo. Mas, Carmen, agora chegou uma hora que a gente vai provocar você, viu? Ed tem o bloco que é algo mais e algo menos. Agora para o algo mais, né? Você tem algum case de alguma empresa que conseguiu criar um bom processo de desenvolvimento gerencial e que teve bons resultados? Algo mais. Esse algo mais é mais, porque é quase inevitável. Se você olhar a lista de depoimentos do pessoal que faz os cursos, e se você perguntar aos empresários, daqueles que não eram empresários, se o investimento valeu a pena, a gente tem empresários que botam gerentes regularmente nos cursos. Por quê? Porque acham que vale a pena. Então, a nossa experiência desse ponto de vista é muito bem sucedida. Não é por acaso, a gente investe muito, estuda, produz os textos, produz material visual. Os nossos cursos são muito cuidados, não é? E nossos processos de consultoria também, porque às vezes o desenvolvimento gerencial se faz na própria consultoria. Um dia desse, um gerente me disse assim: eu vou fazer reunião com a minha equipe, eu queria dizer uma coisa, eu aprendi a fazer reunião com você. Tem um módulo de reunião no curso, mas ele aprendeu me vendo conduzir a reunião, fazer memória. Eu nunca fiz memória, aí não sabia se eu tinha dito, se tinha se comprometido. Uma coisa tão óbvia, né? Mas a gente, às vezes, ensina muito óbvio. Porque o óbvio é essencial. Sim, sim. Agora, tem alguma empresa que é Agora, um case, assim, do algo mais mesmo? Alguma empresa que você percebe que o desenvolvimento gerencial mudou a rotina dessa empresa, trouxe resultados, assim, visíveis? Se não quiser dizer o nome, pode dizer o case sem dizer o nome. porque aí, como tem muitas, se eu fizer Sim. um exemplo, vai ser injusto com os outros, né? Eu teria 10. Pode dizer o 15, milagre sem mas- dizer o santo. É uma empresa do... É porque, às vezes, tem uma coisa muito interessante. Quando se está fazendo uma consultoria, a empresa, às vezes, nunca passou pelo processo. Às vezes, passou por um ruim. Diz assim, olha, um consultor veio aqui, deixou esse cadernão de recomendação, mas eu não consigo nem ler. Então, a gente faz consultoria para um desenvolvimento mais prático. Mas quando a pessoa começa o desenvolvimento, ela sempre acha que vai se concentrar nas dificuldades. E aí, a motivação do início é muito ambígua. Ela tem grandes expectativas que a gente não pode atender e tem péssimas expectativas que a gente vai ajudar a resolver, né? Então, tem um caso de uma empresa pequenininha, era uma empresa clínica. 3 médicos que só faziam atender cliente. 2 recepcionistas, uma pessoa na área administrativa, e eles não olhavam
o relatório de resultado. Sabia que ganhava o dinheiro deles no fim do mês, dava para fazer investimento na empresa, estava satisfeito. Tinha uma pessoa que eles estavam dentro de uma outra empresa maior, então uma pessoa que ajudava no marketing, fazia propaganda, mas eles não achavam importante. Eles tinham um conceito muito bom e o cliente vinha. Então, fazer esse negócio de propaganda não tem necessidade. Então, eles achavam que contratar consultoria era botar a gente dentro da empresa e a recepcionista, que às vezes atendia mal o cliente, e o cliente, quando chegava lá dentro, reclamava. A moça do financeiro, que só vinha dizer a eles, precisa de dinheiro para pagar e não tem, não sei o quê, porque o fluxo de caixa não era tão regular. Coisas assim. Eles queriam botar a gente lá dentro para resolver o problema do povo. Mas eles eram médicos, queriam continuar atendendo. E a grande evolução foi que, evidente, criou-se um sistema de gestão para o atendimento, para o financeiro, e eles entenderam que eles tinham que ser líderes. Então, hoje em dia, eles têm uma clínica enorme, porque daquele jeito eles não cresciam. Eles só atendiam a capacidade de atendimento deles e o que dava para o povo sustentar, né? Porque tinha gente que dizia, olha, nem espere que ele não vai atender hoje não, pode ir embora. Não vou atender. Então, foi uma coisa, eles mesmos dizem, parece que a gente virou outra pessoa, mas a gente só compreendeu que ter uma clínica, eu posso ter meu consultório e ser médico. Mesmo assim, eu tenho 2 pessoas no atendimento, tenho não sei o quê. Eu tenho que gerenciar esse fluxo, essa coisa, para os clientes se darem bem. Eles compreenderam isso e, para mim, foi um avanço enorme. Advogado, por exemplo, que não quer saber de se desenvolver, quer desenvolver a equipe dele. Não existe. Pode ter sido a mesma pessoa, mas fica outra empresa depois dessa experiência. Carmen, o algo menos é se você conhece alguma história negativa, né, de alguma empresa que não conduzia bem seus gerentes, ou que os gerentes acabaram, pela falta de desenvolvimento, trazendo alguma dificuldade. Pode ser uma história anterior aí à consultoria que você conheceu. Anterior à consultoria, tem até uma quantidade grande, porque eles vêm para a consultoria. Por conta dos problemas. Exatamente. Quer melhorar. Ele viu, por exemplo, ele é médico e foi numa outra clínica e viu tudo funcionando piano, um atendimento bom. O que tem aqui que é tão diferente? Aí o pessoal fala. Mas, da nossa experiência, eu tenho uma experiência que eu nunca esqueço. A gente estava no começo e um cliente, ele tinha uma agência de viagem. E quando a gente faz essa história do método, né? A gente pergunta sobre a história, como foi que ele começou. Ele tinha falido 3 empresas, estava na 4ª. Pensa no currículo. Foi Chico que atendeu ele e disse, não sei o que eu vou fazer, que eu não pode atender essa criatura, que ele vai falir com a gente, ou vai falir a gente. E realmente... Chico, gente, é Francisco Cunha, que é consultor também da TGI. E aí? E aí, na segunda entrevista, ou na terceira, Francisco conversou com ele, tal, e terminou não atendendo. E depois a gente viu no jornal. Ele tinha mandado uma pessoa para fora e não teve como voltar, uma confusão enorme. Então, a 4ª agência, Poxa! A gente se livrou dessa. Mas, em geral, isso não é... Eu acho que tem um outro caso assim, porque como a gente faz o que a gente chama análise da demanda, a pessoa chega, às vezes ele chega com um problema, e o problema não, geralmente não é aquele, ele está só botando o que é mais fácil para ele botar na frente. E a gente tenta entender qual é a natureza, a vinculação dos problemas e tal. Depois da análise da demanda, tem muito mais chance da consultoria dar certo. E tem algumas vezes que a gente não atendeu. Ou porque, veja que coisa curiosa, a pessoa não se identificou com a gente. Não quer, por exemplo, eu não quero falar. Pode fazer uma consultoria sem você querer falar. Mas a pessoa tem o direito de achar isso, entendeu? Aí a gente diz aí que a gente tem que fazer um diagnóstico, não contrata.
Mas não é tão frequente assim. Tem um número razoável de clientes que chegam e não chegam com clientes. Chegam com a fantasia de que vai chegar num lugar onde tem uma solução em algum prateiro assim, vai pegar, vai jogar na empresa dele e vai dar tudo certo, né? Mas Não é esse o processo. não, é não. Uma pílula, toma Mas e pronto, tá hoje em tudo certo. dia, em geral, alguns chegam assim, dizem, olha, eu estou querendo uma consultoria, mas eu queria fazer um diagnóstico. Ele já chega com Bom, a tá tecnologia já arrumada, entendeu? Que é interessante, né? Olha aí, as coisas Então, evoluem também. A gente trabalha muito para não ter algo menos, mas trabalha muito mesmo. Além do óbvio de trabalhar para ter algo mais, né? Tem clientes que estão com a gente há mais de 15 anos. Olha só. E antigamente tinha assim, não, consultoria vai lá, passa um ano, depois sai. Uhum. E não entende que é esse processo continuado de desenvolvimento, né? Tem gente que tem cliente há 20 anos, ou mais, nem sei. Aí vai Processo mudando, contínuo vai mesmo, mudando né? a natureza do Uhum. processo. A Sim. gente acompanha umas coisas, aquilo já se desenvolveu, a gente acompanha outras, às vezes acompanha uma área, e às vezes para o trabalho. Certo. Agora, Carmen, a gente agora quer uma dica sua, né? Essa parte do bloco do Pernambucast, a gente sempre pede para o entrevistado uma dica, que pode ser um livro, um filme, uma série, um programa de TV, sobre, como no seu caso, sobre o desenvolvimento gerencial. Livros, eu não estou com uma boa memória, mas eu sei um autor, que não é muito conhecido aqui, não está entre os famosos, mas é importantíssimo na hora, porque ele vê. Quando eu li o primeiro livro dele, eu disse, meu Deus, eu queria ser ele. Porque ele pensava tantas coisas parecidas com o que eu pensava, já mais sofisticado, né? Um autor... Ele não é americano, ele é de uma nacionalidade europeia, mas trabalha na América. Chama Mintzenberg. É Mintzen com Z, M-I-N-T-Z, Berg. Para mim, ele é o melhor autor de questões gerenciais numa abordagem bem sofisticada. Não tem nada de comum na abordagem dele. Agora, tem o clássico Peter Drucker, que é impossível de não citar. E algum... eu acho que é Mintzenberg também. Sim, tem um de planejamento estratégico. Eu esqueci agora o autor. E Carmen também tem publicação sobre esse assunto. Fale aí Agora dos ela seus não falou, também. Mas eu sei que eu conheço que ela tem esses trabalhos aqui que você pode acessar também. Porque quando a gente começou a fazer consultoria, a gente viu que a gente pensava de um jeito que não estava nos textos comuns de gestão. Aí eu propus para Francisco, Chico, vamos escrever alguma coisa, pelo menos as pessoas vão saber como a gente pensa. Então, a gente escreveu com outro nome, porque a gente dizia que uma equipe é como um grupo de jazz, que ele não é muito pautado, não é como uma orquestra sinfônica, né? Tem umas variações, e o maestro também toca, né? Às vezes é o sax. Bom, aí a gente escreveu um sobre mudança, um sobre gestão, um sobre gestão de pessoas, que vai ao longo do tempo. Aí gestão de pessoas já entrou Georgina, né? Que é mais nova na equipe, hoje em dia não é mais nova, mas começou a escrever, está escrevendo sobre empresa familiar. Mas o primeiro livro que a gente escreveu foi sobre esse... O pessoal, quando usa, diz que é o livro mais difícil da TGI, que é sobre a visão psicanalítica das empresas. Consegue-se que as pessoas entendam, mas todo mundo acha um texto difícil. Não é o meu texto mais querido. Mas o de gestão, ele ajuda muito, porque ele está sintetizado numa
uma abordagem inteira dessa visão que a gente tem do gerente como líder. Tanto que o primeiro capítulo é sobre liderança. A gente vai colocar aí na descrição também o link para essas publicações e também do nome dos autores que você mencionou. Tá certo. E aí eu posso pegar uma bibliografia. mais decente. Eu hoje estou esquecida, Lúcia. É muita coisa na cabeça da gente. É. Com essa contemporaneidade. Gente, olha, depois dessas super dicas de Carmen, a gente, infelizmente, vai ter que acabar esse programa tão gostoso, né? Tão descontraído que foi, né? E desejamos a você que nos acompanha, que deixe aqui seu comentário, aqui no nosso canal, nos siga no YouTube, no Spotify, no Instagram. E para saber tudo sobre Algo Mais e o Pernambucast que a gente está produzindo. Carmen, muito obrigada. Eu agradeço. Como eu disse, é um prazer para mim. Eu não acho nem trabalho quase, né? Uma conversa legal. Boa tarde para todo mundo e até outra oportunidade. Obrigado, Carmen. Obrigado, Cláudio. Estarei sempre disponível. Ah, que bom. Mas você vai voltar aqui, Tá viu? certo. Só lembrando aos nossos ouvintes, os seguidores, que você também pode assistir de novo, né? Ou se não, ainda não assistiu, os primeiros episódios dessa temporada, que a gente tratou sobre gestão e carreiras, conversando com vários consultores da TGI. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Até o próximo Até o episódio. próximo.